dor é o meu maior presente para você. Nunca implore por sua vida. Te matar é tão fácil. Se transformar em meu escravo é a sua maior glória. Sinta o gostinho da minha magia mais sinistra. Experimente o horror da morte. A sua vida já não é mais sua. Eu possuo a magia mais poderosa. Vingança, vingança contra o Império. Não, a morte não vai ser o meu fim. E aí, rapaziada, Kira na área, beleza? Galera, hoje seguindo com a nossa saga de histórias da Terra do Amanhecer, como vocês devem ter lido aí, vamos falar do Faramis, rapaziada, o alquimista. Rapaziada, tem muita gente que não conhece a história dele, desvaloriza um pouco a lore dele, mas, cara, ele tem uma ligação absurda com a Vexana e todo aquele império destruído pela corrupção da Vexana, pela inveja que a Vexana tinha. E, cara, quem quer saber a história da Vexana, eu já fiz um vídeo sobre ela aqui. A lore dela foi um pouco atualizada, mas a história continua a mesma coisa, mudaram alguns pequenos detalhes, eu vou atualizando para vocês aqui. E, rapaziada, é bem bacana a história dela, vale a pena conferir. E hoje nós vamos falar do Faramis, ou Faramis, depende da sua pronúncia aí, não muda nada. Bora lá pro vídeo. Como de costume, eu vou fazer a leitura e vou dando umas pequenas ressalvas, rapaziada. Muita gente me perguntou como eu sei das histórias, como eu sei dessas histórias, às vezes sem ter desbloqueado o código de maestria do personagem. Tem um fórum, rapaziada, que tem todas as imagens, não só de Mobile Legends, como também de outros games, contando as histórias. E lá tem as páginas 1, 2, 3 e 4 de cada código de maestria de qualquer campeão. Então faço um apanhado lá, dou uma leitura, vou em fóruns sobre o personagem, leio e depois eu trago um apanhado aqui para vocês para poder fazer esse vídeo bacana. Tá ok? Então bora lá. Dito tudo isso, longe do Império Moria existe um antigo castelo. Este castelo tem uma história gloriosa, comparável ao Império Moria. Infelizmente, o castelo desmoronou durante a noite, como se tivesse desaparecido de repente. As altas paredes cinzas estavam cobertas de trepadeiras negras, que eram mais horripilantes e estranhas sob o luar. O sopro da morte fez com que criaturas próximas a esse edifício antigo estremecessem e o evitassem. Parecia que o dono do castelo estava montando uma armadilha, esperando que as presas viessem. Um homem vestido de penas estava em uma colina distante, olhando para este castelo mortal. Ele silenciosamente leu o nome do castelo, Fortaleza Necro. Ele tentou lembrar as memórias do passado, apenas para ser preenchido com dor em todo o seu corpo. Essa dor despertou seu ódio interior, como o mais proeminente mágico da época. Faramis foi o único sobrevivente do desastre. Poucos anos atrás, a rainha deste castelo, Vexana, traiu sua alma para salvar o rei caído, seu marido. Depois de ganhar a capacidade de dominar o abismo, todo o castelo foi envolto em energia escura e o país estava em caos. Rapaziada, só fazendo uma pequena ressalva aqui, se você tá com curiosidade sobre como é essa história, eu nem vou fazer uma ressalva muito grande aqui, porque, cara, é só você ler aqui, procurar no meu canal a história da Vexana. Eu vou deixar fixada aqui no primeiro comentário, que tá tudo bem explicadinho aqui. Eles mudaram a história da Vexana, só num pequeno detalhe. Tinham dito que esse reino era o reino de Moria, só que na realidade não é. Eles trocaram essa lore dela para poder fazer sentido com a história do Dyrot, com a nova história do Dyrot, na realidade. E eles botaram esse castelo, essa comunidade que tinha ali, e a história da Vexana como se fosse um outro local, tá beleza?
Então, se às vezes eu falar durante aquele vídeo sobre essa ligação de Moria com esse reino, na realidade foi trocada e agora eles são meio que um reino em ruínas, e Moria tentando dominar esse reino, que na realidade eles fazem tropa de expedição para esse lugar, só que é um lugar meio sombrio, abandonado. É para quem conhece o LoL, é como se fosse a Ilha das Sombras, rapaziada. É um lugar meio intocável ali, ele é um lugar meio rodeado de criaturas, como o próprio Faramis aqui, que é um alquimista que passou tempo demais naquele lugar e um dos sobreviventes desse desastre que a Vexana fez naquele lugar. Então bora lá. Depois de ganhar a capacidade de dominar o abismo, todo o castelo foi envolto em energia escura. O país estava em caos. Independente dos esforços de Faramis para salvar Vexana, ele ainda não melhorou. Faramis continua tentando todos os tipos de métodos, na esperança de curar o reino corrompido. Passando o tempo, a doença não cessava. Pelo contrário, Vexana gradualmente foi erodida por essa energia em um monstro completo. Aos poucos, esse terrível rumor se espalhou pela Terra do Amanhecer. Então, rapaziada, foi bem nessa época que o Harit, que eu fiz um vídeo, o vídeo passado foi sobre ele, ele foi para essa expedição, a primeira expedição que Moria liderou, com o Tigreal como líder, para poder invadir esse castelo e dominar, seja lá quais criaturas eles achassem lá. A Vexana, ao contrário do que muita gente imagina, ela não mora nesse castelo, ela foi corrompida e ela agora vaga por aí, tentando dominar, compreender esse conflito interno que ela tem com ela mesma, porque ela foi literalmente corrompida, mas ainda tem um pouco da alma humana dela lá dentro, tentando lutar contra esse mal que está assolando o corpo dela. Então bora lá. O Império Moria liderou o exército para capturar este lugar. Para a paz do continente, os cavaleiros imperiais tinham que destruir todas as pessoas infectadas ali. Faramis defendeu o Império, mas foi rejeitado pelo Império. Aqui teve uma ambiguidade, mas beleza. Em vez disso, os cavaleiros imperiais ignoraram as vidas infectadas e acorrentaram Faramis em um laboratório fortemente vigiado. Faramis só podia ver todo o castelo sendo transformado em carvão quando o exército do Império se retirou 3 dias depois. Faramis saiu das ruínas do castelo miraculosamente. O castelo já estava irreconhecível. Para sobreviver, Faramis encontrou um livro mágico de seu registro de vida nas ruínas. Rapaziada, então só recapitulando, o Faramis, ele era da época que o reino ainda estava sobre a Vexana e sobre o Rei Caído. O Rei Caído, ele foi um cara que foi corrompido, e a Vexana, por ódio, vingança e também inveja, aceitou ter um poder macabro ali, ser corrompida para poder ter poder suficiente. E cara, ela devastou o reino porque ela conseguia manter esse poder à base de sacrifícios, galera. Só dando uma resumidinha aqui, ela tinha esse poder à base de sacrifícios, ela devastou o reino e basicamente o Faramis foi um dos poucos que ainda sobreviveram naquele lugar, porque ele foi infectado, só que esse tipo de maldição que tinha sobre aquele lugar não conseguia atingir ele, porque ele era um mago muito poderoso desde aquela época. Então ele meio que foi revivido como se ele fosse um zumbi, e ele tinha que recuperar essa consciência. E um dia ele, rodeando pelas terras ali, que foi onde ele foi infectado, ele estava meio como um zumbi. Para quem já viu Attack on Titan, é como se ele fosse um titã irracional. Só que de repente ele começou a se lembrar, galera. Ele olhou para o castelo e começou a se lembrar daquela vida passada dele, de quem ele era outrora, sabe? Ele começou a lembrar que ele era um mago absurdo de poder, que ele tinha aquilo tudo, e ele recuperou a consciência dele e ele começou a defender aquele local ali. Só que por ele defender aquele local ali, ele acabou chamando muita atenção na Terra do Amanhecer, e o reino de Moria mandou essa tropa de expedição liderada pelo Tigreal como tenente Harit. Eles foram até aquele local e destruíram aquele castelo com o Faramis acorrentado no fundo dele. Eles acorrentaram Faramis dentro do castelo e destruíram tudo aquele lugar. E, como descrito aqui, miraculosamente ele conseguiu sair vivo desse lugar, rapaziada.
E quando ele saiu, ele encontrou na biblioteca daquele lugar um livro que outrora ele já lembrara de ler também. Ele tinha lembrado que ele já tinha lido aquele livro e que aquele livro tinha uma magia especial, galera. A magia da vida. Então isso explica muito o poder dele, literalmente, de controlar os mortos, de a ult dele, que você fica naquele círculo ali, você não morre, seu espírito continua lutando. E, mano, isso é muito bacana, porque eu acredito que a história do Faramis vai fazer muita diferença quando tiver o conflito da Terra do Amanhecer, que eu espero que ainda tenha. Então bora lá. Nos dias de exílio, ele testou todas essas magias negras em si mesmo, constantemente explorando a maneira como ele vivia em seu próprio corpo e criando magia mais agressiva. Os anos de sofrimento também o transformaram em um vingador deformado que nunca abandonou nenhum guerreiro do Império. Com o livro da ressurreição em mãos, ele já entendeu essa magia proibida, porém imatura. Ainda assim, as correntes em seu corpo estão lembrando do sofrimento do Império, empurrando-o para conspirar contra o Império pelo resto de sua vida. Rapaz, esse finalzinho aqui, para quem tá ligado até aqui, cara, isso faz muito sentido. Porque agora praticamente o Faramis ele tá puto, rapaziada. Ele quer voltar para destruir quem destruiu o pouco que ele tinha. Destruíram o castelo dele. Quem? As tropas de Monia. Que tinha quem? Tigreal, Harit. A Fanny não estava nessa época, porque de acordo com o fórum, a Fanny estava ajudando já a Mia a procurar pelo novo rei élfico. Então, rapaziada, praticamente vamos juntar aí o pessoal que tem muito ódio no coração e que já tá se controlando. Quem? Alice, Faramis, Balmond. Cara, só aí a gente já tem um pessoal barra pesada pra lutar contra a Monia. Mas ainda não acabou por aí. Temos Tammuz, Dyrot e, cara, tem mais uma infinidade aí de gente pra poder ir contra a Monia. Só que também tem muita gente braba a favor. Então, mano, eu quero ver esse conflito gigante na Terra do Amanhecer, galera. Esse é basicamente, meu maior sonho dentro dessa lore de game aqui, dentro desse mundo que a Moonton criou, que é a Terra do Amanhecer. Eu quero que tenha essa guerra, que todo mundo, que a história de todo mundo seja mais bem explicada e que se entrelace como eu acredito que já está se entrelaçando, rapaziada. E basicamente essa aqui, galera, é a história do Faramis. Caso mude alguma coisa, eu vou fazer um vídeo, como eu tenho que fazer de alguns outros campeões que a lore deu uma mudadinha. Mas se você quiser acompanhar aqui no canal, nenhum campeão levou ainda aqui, nenhum campeão que eu tenha feito o vídeo levou um rework de lore e de habilidades ou alguma coisa assim. Então todas as histórias continuam valendo, com algumas pequenas ressalvas ali de mudança, mas nada que influencie na base da história. Então, se você quiser conferir, clica aqui no meu canal, dá uma olhada nos outros vídeos. Se estiver curtindo, se inscreve, rapaziada, me ajuda demais. Deixa aquele like aí que me ajuda muito também. E comenta aí embaixo qual é o próximo campeão que você quer ver aqui.